E tem umas pessoas que veem o suicídio como a saída para todo e qualquer problema. O que fazer? O que nós podemos fazer quando convivemos com pessoas assim? Bom, eu acho que nós devemos esclarecer a essa pessoa, primeiro, que há sempre uma janela. Eu uma vez escrevi um artigo, Suicidar-se Nunca, após ter amparado numa reunião de obsessão, uma suicida que havia sido jogada debaixo do trem, mas que também um espírito de alta envergadura veio ajudar essa alma. Depois eu vim a saber que era a própria Lívia, né, esposa do senador. Esse espírito realmente foi levado a essa reunião, e à noite, quando eu ia escrever o artigo, veio essa expressão, suicidar-se nunca. E foi quando eu percebi que eu estava escrevendo para alguém. Alguns meses depois, o Júlio César Rori escreveu um artigo da importância do espiritismo na mídia. Ou seja, esses artigos que eu escrevo no Eixo, escrevia na Última Hora, naquela época eu escrevia para a Última Hora, e o Júlio César Rori disse que um senhor chegou com aquele artigo na mão, ele ia se matar, mas viu que não tinha realmente condições, porque eu coloquei exatamente que Deus sempre abre uma janela. Você tem sempre uma solução. Agora, mostrar que o suicídio, a pessoa não acaba com o problema, pelo contrário, ela assume mais ainda responsabilidade futura. Você falou que na ocasião que a sua filhinha desencarnou, houve uma indução de uma entidade, de um espírito inimigo do passado. Então nós sabemos que pode haver esse processo obsessivo. O que nós podemos fazer para ajudar a pessoa ou ela mesma quando a própria pessoa identifica que está sendo perseguida por um espírito? Bom, em primeiro lugar, a oração. Segundo, seria ela buscar um templo religioso, né, qualquer. Eu acho que não importa. Importa que ela acredite em Deus, na existência da alma. O Almerindo Martins de Castro, num livro O Martírio dos Suicidas, editado pela Federação Espírita Brasileira, ele narra que um cidadão havia cometido um crime, etc., e a alma dele estava muito arrependido, o remorso, aquela coisa toda. E ele, num quarto de pensão, pensou em desertar da vida como uma solução. Mas aí ele lembrou que ele era católico. Como católico, ele sabia que a vida continua, né? Está lá no Evangelho. Jesus, após a morte, aparece aos seus discípulos materializado, né? A prova maior da imortalidade da alma. Então, diante dessa crença que ele tinha como católico, ele conseguiu realmente vencer. Então, é importante que essa pessoa busque também ajudar o próximo, sair um pouco dentro de si mesma, vai visitar uma criança no orfanato, um velhinho, tem tantas pessoas idosas nos asilos precisando de ajuda. Então, eu acho que esse trabalho no bem é a grande terapia para a cura para o suicídio. E no caso da pessoa procurar a casa espírita está habilitada, tem reuniões específicas de desobsessão, sem a presença da pessoa, não é mesmo? É claro. Eu costumo sempre lembrar que a reunião de desobsessão, né, inclusive o nosso grupo tem um trabalho para os suicidas, a gente sente que existe uma ligação, não é por acaso que também nós estamos lá, inclusive espíritos são trazidos pelos Servos de Maria, aquele hospital que a nossa Ivone Pereira fala no livro Memória de Suicida, né, aquele hospital Maria de Nazaré. Então a gente sente que há uma ligação. Esses espíritos são levados a essas reuniões e colocando-se o nome e o endereço da pessoa. Não há necessidade da presença dela. Há casos que, quando eu percebo que a pessoa está com esses pensamentos, eu peço orientação aos amigos espirituais. Porque o André Luiz diz que na reunião de obsessão, a criatura obsidiada pode participar como um doente. Assim como o espírito obsessor, ela também vai lá como um doente, né? Em certa ocasião, um nosso companheiro do grupo disse, olha, eu estou com um amigo, ele é católico, mas ele está com umas ideias esquisitas, etc, etc. Eu pedi orientação, disse, não, pode colocá-lo na reunião. Ele sentou e o primeiro espírito
através de uma médica que não sabia de nada, foi alguém que havia se matado com um revólver 45. Terminada a reunião, esse cidadão levantou e disse assim: não preciso mais vir, não, já entendi. Eu já tinha comprado uma 45, ia me matar, etc. Era engenheiro, uma pessoa bem e tal, mas já entendi que não adianta, que, não, vamos dizer assim, a vida continua e que não tem solução o suicídio. E, graças a Deus, ela conseguiu. Então, pode perfeitamente, alguns casos, serem tratados na própria reunião de obsessão. Nós já tivemos 2 casos bem patentes disso. Teve um que, nesse dia, foram trazidos 5 espíritos suicidas, sem eu ter perguntado nada ao cidadão, depois vinha saber que ele estava com essas ideias e, graças a Deus, está completamente recuperado. Então, a reunião de obsessão é uma terapia espírita muito importante para quem tem esses problemas, colocar o nome e endereço sem a presença dela. Mas, em alguns casos, como eu disse, recorrendo ao livro Desobsessão e Indicação do André Luiz. Também passe, como você próprio falou, a oração. Sim, porque você falou em desobsessão. Então, eu estou falando, é claro, que o passe... Aliás, no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel, pelo nosso Chico Xavier, tem uma página que é preciso estudar essas obras, estudar, não é só ler, né? Igual romance, tem que estudar, se aprofundar. O passe tem uma ação muito positiva sobre a nossa parte mental. Muito. Ação, isso quem diz é Emmanuel. Então, o passe é fundamental para ajudar a pessoa. Agora, é claro que ela também tem que fazer a sua parte, né? Qual a visão espírita do suicídio, Gerson? É um crime muito... que, aliás, o próprio Emmanuel considera o pior crime. Porque quando ela mata uma outra pessoa, não está certo, mas quando ela mata a si mesma, ou seja, a ela própria, é um crime realmente de repercussões muito dolorosas para o espírito que volta ao mundo espiritual num estado de perturbação muito grande. Exatamente esse estado de perturbação nós vemos nas reuniões de desobsessão, né, em que o espírito ele continua sofrendo não só os problemas que ele não resolveu e ainda mais destruiu o seu próprio corpo físico, né, a sua própria casa, né, o próprio invólucro físico, e então isso realmente constitui um crime muito grande perante as leis de Deus. O que acontece com o espírito nesse momento dessa desencarnação tão dolorosa através do suicídio? O que acontece com ele depois? Bem, pelo que nós entendemos, inclusive no nosso livro Suicídio e suas Consequências, nós mostramos que todos eles são amparados. O fato dele ter cometido um gesto translocado contra a sua própria existência, isso não o deixa privado da assistência espiritual, né? Até eu começo com um caso de um cidadão que, por 5 dias, ele se mata porque ele não podia pagar as dívidas dele, ele se mata, não teve a paciência de esperar, e, passado alguns anos, ele pede ao guia espiritual dele para visitar a fábrica aqui na Terra. Quando ele chega, ele vê que a fábrica estava modernizada, tudo funcionando, tudo pintado, máquinas. Você vai, vem cá, eu me matei porque a minha indústria estava indo à falência, eu realmente não tinha condições. Aí foi que um amigo espiritual disse assim: olha, 5 dias depois de você ter se matado, foi comprado todo o estoque de Casimiro, era problema da guerra, etc. Com isso, foi pago a dívida, se não me engano, de 4 mil contos de réis. Ele devia R$800, 800 mil contos de réis, 800 mil, então 3 vezes mais o que você devia, e graças a Deus a sua indústria permaneceu. Então, a gente vê o seguinte: ele permaneceu lá amparado, né? Quem lê o livro, por exemplo, Memórias de um Suicida, a gente vê que depois dele passar por aquele chamado Vale dos Suicidas, que é uma maneira dele perder o fluido vital pesado, as vibrações ainda bem materiais. Depois eles são retirados, são levados ao hospital, principalmente o Hospital Maria de Nazaré, que, segundo o Camilo Castelo Branco, né, que é o autor do livro Espírito Desencarnado, através da Dona Ivone, é visitado por Maria Santíssima, né? Maria de Nazaré, a mãe de Jesus,
visite esse hospital. Portanto, o amparo é muito grande e o que o prepara, depois desse amparo, depois dele ser restaurado, o prepara para uma nova encarnação.